Suba na canoa, meu amigo. E aí, tudo bem, Dri, Renato? E aí, como estamos nesse final de ano aqui, nessa virada? Estamos falando de amizade aqui, porque... Olha. Cara, tem muitos amigos aqui na comunidade, as pessoas estão aqui com a gente mesmo no dia 27 de dezembro, cara. Nosso povo é ponta firme, cara. Conceição do Araguaia, Pará. O Adevaldo está em Conceição do Araguaia? Conceição do Araguaia. Olha que legal, Adevaldo. Ele Araguaia também mas sabe o que é? A gente está falando que nós somos as verdadeiras pessoas do bem. E como o Adevaldo, ele diz, eu não me vejo encomendando a morte de ninguém. Isso porque o tema aqui, destaque da edição de hoje, são as ameaças de morte ontem nas redes sociais contra o presidente Lula, motivados pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Um seguidor dele, eleitor dele, foi lá sugerir uma vaquinha para contratar um sniper de alta precisão para ameaçar aí o presidente Lula. O que você achou que você acha disso, Sérgio? Olha, Dri, Renato, todas e todos que estão aí, é o seguinte, e isso mostra, existe uma quantidade de pessoas que estão embaladas ainda pela extrema-direita, que foi reorganizada nos anos Bolsonaro. Não é uma extrema-direita que existia, por exemplo, na época do Maluf. Né? Você até tinha, sim, pessoas violentas, você tinha pessoas ultra-reacionárias. Por outro lado, elas não estavam organizadas para destruir, né, os valores democráticos, como acontece hoje. E para destruir valores democráticos, você tem que, muitas vezes, não discutir programa político, ideologia política, você tem que fulanizar a coisa, você tem que cultuar aquilo que o senso comum tem, a inveja, o desrespeito, aquela coisa de pessoas que querem transformar tudo numa briga de boteco, né? Então, a extrema-direita trabalha com esse senso comum. Inclusive, você vê, quem é articulado por esse tipo de discurso? Não são pessoas que estão preocupadas com fazer valer uma política pública ou uma ideologia neoliberal X ou Y. Elas sempre trazem coisas que o Lula seria um cara corrupto, que lugares comuns, que o Lula seria um cara que não trabalha, e, na verdade, se você for ver o Bolsonaro, né? Na verdade, gente, eu sei que tem gente que diz que Bolsonaro era um cara muito bem articulado, mas não era. O Bolsonaro era o cara que estava naquele lugar, naquela hora, era o líder de maior expressão de uma extrema-direita que precisa mobilizar o senso comum. E o Bolsonaro é uma pessoa que não gostava de trabalhar, este sim, que vivia andando de jet ski. Vocês lembram? Um cara que ficava dormindo, tinha uma cama lá no Palácio do Planalto para ele ficar dormindo, ele não cumpria compromissos, dizia que não sabia ler o orçamento, ao contrário do Lula, que discute os rumos da economia do país, e tem gente ainda que se ilude. Quem define os rumos da economia do país são sei lá quem. Pode ter, sem dúvida nenhuma, os especialistas, mas o Lula é a última palavra, ninguém tem dúvida disso. O Bolsonaro já não é assim, o Bolsonaro é um cara que trabalhou a política do ódio durante 4 anos, reorganizou a extrema-direita, seguiu um padrão que não é só brasileiro, eu chamo a atenção disso, e, para aqueles que gostam de história, é só dar uma olhada como estava o mundo entre a crise de 1929 até 1939, quando irrompe a Segunda Guerra Mundial. Dá uma olhada como estava o mundo e o Brasil nesse período. O Brasil também tinha uma extrema-direita aguerrida, uma extrema-direita articulada, Plínio Salgado, os integralistas. Teve aqui uma articulação direta dos nazistas no Brasil. Getúlio Vargas fazia uma política de ida e vinda ali para tentar pegar o melhor para o governo, mas
na verdade, os americanos deram uma jogada dura nele, ele ficou para o lado de cá. Mas eu queria lembrar que ele entregou, né, a mulher do Luiz Carlos Prestes para os nazistas, entregou Olga Benário. A Olga Benário, mas entregou também um grande líder dos socialistas que estava no Brasil nessa época, entregou sabendo que ele seria trucidado pelos nazistas. Derrotou a coluna Prestes, matou e torturou um monte de gente. A gente tem aquele livro, Olga, do Fernando Moraes. E tem o filme também. Quem já leu, quem viu o filme, o que o coronel Felinto Miller fez com as pessoas. O Felinto Miller era um mustra da época, né? E era um cara comandado pelo Getúlio. Depois que o Getúlio se torna um nacionalista, mais vinculado ao trabalhismo, adere a um tipo de liderança mais como o Perón na Argentina, enfim, ele se aproxima desse nacionalismo. Há uma repaginação da biografia do Getúlio. E feita até com, digamos, justiça. Ele mudou. Ele, pelo menos, ele fez uma mudança no processo. Mas eu conversava, quando era vivo, com o Mário Lago, Sérgio, editei livro do Mário Lago. Mário Lago foi preso no governo Getúlio, sei lá, mais de 10, 15 vezes, porque ele tinha relação com o Partido Comunista. Era preso e tomava uns tapão, porque fazia samba, porque fazia marchinha de carnaval de protesto. Tinha censura no governo Getúlio. Pô, o Estado Novo em 37 foi montado por uma fake news, gente. É que não chamava fake news, que não chamava desinformação, não era nomeado assim. Mas eu queria lembrar, eu já vi aqui várias vezes, eu falei, o Plano Cohen, lembra do Plano Cohen? Sim. Foi feito pelo Mourão, na época era coronel, líder da facção fascista do Exército Brasileiro, e ele inventa um plano que os comunistas iam fazer para tomar o Estado. Aí o Getúlio Vargas usa esse plano que não existiu, né, e dá um golpe. Ele já estava no governo, e ele cria poderes excepcionais e cria o tal do Estado Novo. Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte, ele segue a lógica portuguesa do Salazar, né? Mas o que eu quero dizer, por que eu comecei a falar isso? Porque existe uma base conservadora nas classes dominantes brasileiras que destila e articula pessoas que têm uma visão interclassista, de várias classes, que são forjadas no ódio, mas isso muito fortemente, no ódio, no ressentimento, naquilo que são valores que não constroem nada, né? Porque quando você está imbuído de uma proposta ou de uma utopia, no sentido que ela é solidária, que ela é envolvente, você está organizando as coisas do ponto de vista de valores que são extremamente motivadores, alegres, né? E você tem essa situação que sempre quer dizer que a nossa situação de problemas sempre é culpa, né, de um certo tipo de grupo estigmatizado. É o PT, a CUT, são os trabalhadores, são... eu me lembro bem, cara, eu estava morando em Perdizes quando a Dilma ela deu direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Cara, o ódio de classe é um negócio assustador. E ele mobiliza, né? Ele ajudou a ter o golpe de 2016, ele se articula com ideias que são absurdas e que ela permanece. O que a gente precisa observar é que essas ameaças ao Lula, algumas são... Você pode entender como chacota, mas elas disparam, elas reproduzem o ódio e elas podem pegar, sim, uma pessoa que está imbuída da ideia absurda, fundamentalista
de trazer o Brasil para um passado que nunca existiu, né? E fazer um acerto de contas contra aquilo que seria o país comunista, o país socialista, porque eu queria lembrar que o filho do Bolsonaro, aquele imbecil que dizia que era da polícia, ele é até, mas ele era um cara que eu acho que nunca trabalhou lá, ele depois virou deputado. Esse Bananinha, o que ele faz? Ele fazia um culto a armas, um culto à violência. Quer dizer, é uma situação bastante complicada que, ora ou outra, pode desfechar num ataque, né? E você sabe que a extrema-direita sempre fez isso em vários países do mundo. Fez com Abraham Lincoln, foi lá e matou, né? Você tem várias situações. O próprio Lenin, que foi o líder da Revolução Russa, né, ele sofreu um tiro em 1924 que o debilitou, ele morreu logo a seguir. Ele ficou 1 ou 2 anos sendo vítima de uma... Bom, ali várias ameaças o tempo todo. E o Brasil, que o pessoal cultuava a ideia que não é um país que tem violência política, gente, é só você ver o número de líderes camponeses, de comunidades tradicionais, indígenas, que são mortos todo ano. A nossa classe dominante, ela é muito violenta, ela não aceita muito a democracia, né? E ela está contida pela democracia. Então, é uma situação muito, muito complicada. Esse tipo de ameaça tem que ser, sim, investigado, tem que ser trabalhado pela justiça, pela polícia, pelo Ministério Público, né? E o que mais me chama a atenção também é que o Nicolas Ferreira, ele faz um tipo, né? Ele é um tipo, um personagem que ele viu que dá certo e que ele enfim, cultua aquela prática agressiva o tempo todo, e que, se você for ver, o que ele propõe para o país, né? Ele não propõe nada que não seja um Milei diminuído. O Nicolas é um pequeno Milei, que não tem a coragem de falar o que o Milei fala. Mas o Milei, vocês estão acompanhando na Argentina, né, gente? Ele fez aquele decretaço lá, aquilo ali é um absurdo. Se aquilo passar, bicho, a Argentina provavelmente vai desaparecer. O que acontece é que o Nicolas, ele vai atrás do que tem de mais reacionário, mas não é um formulador, é um ator, um mini ator que fica ali organizando discursos de ódio, engajando assim, numa prática também um pouco diferente do MBL, mas é muito parecida. Está dentro desse espectro da extrema-direita. E ele, como é bastante novo, ele pretende ser aí um Lacerda, um cara que... Bom, eu não sei se ele pretende isso, eu não sei se ele estuda história, eu acho que ele não tem muita noção, né? Ele não alcança isso. A gente estava lembrando aqui, antes de você chegar, do caso do Marcelo Arruda, de Foz do Iguaçu, durante a campanha eleitoral, que estava ali comemorando o seu aniversário numa festa privada, e chegou um bolsonarista tirando, porque o motivo da festa de aniversário era o Lula, né? Tinha a bandeira do Lula, ele era presidente do PT de Foz do Iguaçu e perdeu a vida por conta desse ódio, né? Olha, a grande pergunta agora, sim, vocês que estão aí, como enfrentar o ódio, né? Com discurso de amor. Também, você tem que desfazer a atmosfera de ódio. Você não pode utilizar o ódio como, sei lá, contra veneno. Mas e aí? A questão eu acho que o ódio é um elemento, é uma ferramenta. O problema é o arranjo que se monta ali. Eu não sei, eu acho que a gente está submetido a um país que ainda tem muitas diferenças sociais gigantescas, uma concentração de renda em curso muito forte.
essa reconstrução que o Lula faz, ela está dentro de um quadro político muito complexo, ele está conseguindo fazer ações que estão dando resultado em várias áreas, mas as medidas estruturais, elas não entram em ação, porque eu não sei nem se elas conseguem ser gestadas dentro do governo, porque é difícil em relação ao Congresso. Os movimentos sociais, as forças políticas de esquerda, elas precisariam pôr uma pauta que não é o governo, é o movimento, é o partido, tem que pôr uma pauta um pouco mais avançada, né? Eu acho que ajudaria a recuar essa extrema-direita, porque a gente vai fazer luta... Por que o país está numa situação muito ruim? Distribuir renda é um elemento crucial para o crescimento. Já a extrema-direita diz que não. A desigualdade é geradora de progresso. Por isso que tem que acabar com política social, precisa inventar historinha contra pobre. É isso, né? Mas se ia falar... Eu tenho uma opinião em relação a essa questão do discurso do amor contra o ódio. Eu acho isso panaceia de Zaralauê, sabe? Isso é legal, é bonitinho, tal, mas quem resolveu o problema da segurar a democracia e matar no peito foi o Xandão. Foi, concordo. Sabe? Sem beijinho, sem coraçãozinho, foi pondo a força das instituições para funcionar, né? Para garantir o processo na política do Big Stick também, né? Do porrete, como diziam os americanos. Você vai lá com diplomacia, mas você leva o porrete junto. Se não funcionar, não funciona no outro. Não tem muito... E a história da humanidade, né, Serginho? O nazismo nunca foi derrotado com política de flores. Sabe? Mesmo a Revolução dos Cravos não foi com flores. As flores vieram para comemorar a vitória da Revolução dos Cravos. Os cravos, sim. No caso. Então, assim, você precisa de usar força. E, em certos momentos, contra essa coisa do ódio, a força das instituições. Temos lá Capelli neles. Capelli neles. Xandão. O nosso Xandão, o Capelli. Pau neles. Pega os caras, cadeia, brother. Vai fazer... Vai ajoelhar lá para fazer cocô de agachadinho, pelo menos um segundo, para ver como é que é. Né, bicho? Como é que é o nome do negócio lá? Tem um nome, sempre esqueço. Os caras têm que... Porque eles falam tanto que o preso tem no Brasil, o preso vive uma vida de rei. Passa lá uns 3 aninhos vivendo essa vida. Renato, deixa eu te falar uma coisa. Eu, durante muito tempo, eu fiz sociologia, né, ciências sociais na USP, e fui assessor. A minha área principal era a segurança pública. Eu visitei muito presídio. A Luiz Erundina, já levei alguns deputados para ver. Na época existia ainda o Carandiru. Imagine vocês, a gente tinha um presídio em São Paulo com 9 mil presos. A maior parte das cidades do Brasil não tem 9 mil pessoas. Mas a gente tinha um presídio com 9 mil presos. Imagine o que é isso. E ali, quando você entrava, era uma situação totalmente assim, devastadora, humanamente falando, né? Você não conseguia ficar muito tempo lá dentro. Imagine se você ficar lá, é uma coisa absurda, né? Você fala, não, mas o cara tem que se ferrar, ele cometeu um crime. Então é uma ideia muito estranha, né? Porque você cria essas estruturas que, claro, você tem que tirar de circulação pessoas violentas e tal, mas a estrutura presidiária no Brasil, ela é grotesca, ela é de tortura praticamente, além de superlotação que ainda existe em vários lugares. Aí você fala, não, mas o cara tem que se ferrar mesmo. Então, aí vem o 111 do Carandiru, não sei se as pessoas lembram disso, foi uma ação, né, do antigo... Ninguém sabe quem deu a ordem, porque ali um joga para o outro e tal. Mas, na verdade, naquele dia,
né? Eu acho que foi em 1992, eles entraram no Carandiru com o objetivo de matar alguns presos no pavilhão 9. E nessa, o pavilhão 9 era um pavilhão de triagem também. Então mataram gente que tinha roubado toca-fitas na época, junto com um cara que era criminoso, maldoso e tal. Aí você fala, como assim criminoso maldoso? Porque tem criminoso que não é maldoso, tem criminoso que é sangue ruim e tem outros que não. É como polícia, tem polícia que exacerba a sua função, trata de modo exagerado aquilo que deveria ser algo comedido, né? Então, mas eu estou falando isso porque as cadeias são ruins, mas as cadeias que os caras ficaram lá, os do 8 de janeiro, foram também amenizadas, viu? Eu acho que eles... na verdade, eu já falei aqui também, eu acho que na fórum, aqueles caras mereciam ser condenados, acho que foi sensacional, não foi só repressão. Na verdade, eles que depredaram patrimônio público, que tentaram dar um golpe, foram acionados, né, criminalmente, mas os mandantes não foram acionados, viu, gente? Eu sei que é polêmico isso que eu estou falando, mas os mandantes continuam lá no interior das Forças Armadas. Infelizmente. E aí é isso, né? E alguns empresários estão sendo presos. Eu veio o nome aqui de latrina na prisão. É Boi. Qual é o nome? Hã? Boi. Não sei por quê, mas é Boi. Né? Eu estava aqui procurando e achei, veja como é que é um trabalho, acho que não sei se é um mestrado, TCC, onde tem só sobre expressões e gírias utilizadas na FEBEM. É um trabalho antigo. Tal. Que é legal, agora a Fundação né? Casa, né? É uma coisa que deveria ter mais esse léxico, né? Aliás, da periferia. A gente conhece muito pouco das prisões de outros lugares. Eu estava vendo a série Sintonia, te aconselho a ver, se você não viu, Serginho? Não vi. Uma série, parece até amadora no começo, mas depois você vai percebendo que a estética amadora é proposital ali, para você entender como as coisas são na periferia. E aí você vai entrando nesse universo que acaba que a gente conheceu, eu e você, conhecemos lá na década de 80, 70, quando éramos moleques, mas isso está completamente modificado. Né? Sim. Porque a gente acaba... É outra coisa. Sim, e falar nisso, já que você falou de um filme, né? Uma série, não sei. Sintonia. Do Godzilla, cara. Godzilla é um dos maiores produtores hoje sem dúvida. Mas tem duas séries que eu sugiro que as pessoas assistam. Duas séries brasileiras. Uma faz culto a uma coisa que eu até nem sou muito a favor, que é no Prime lá, que é o DNA do Crime, mas é interessante. É muito interessante. E a segunda é o Novo Cangaço, que eu já assisti o Novo Cangaço, é muito boa. Não vai ter segunda... Não vai ter Não vai ter outra temporada? Parece que cancelaram a nova temporada. Por quê? Eu achei que tinha sido um sucesso o Novo Cangaço. Eu gostei. A expectativa deles fosse muito maior. E é legal que tem um personagem real, né? Que tem essa história também que eles não podem fazer o culto, porque parece que o personagem principal ele está sendo idolatrado. Mas na verdade é a realidade, cara. É que é gozado isso, né? Porque se idolatra heróis norte-americanos, né? Eles voltam com... E não fala da realidade. Do dia, né? Então... Agora, é por isso que o DNA do crime... Cangaço novo. Cangaço novo. Outra série brasileira que eu recomendo muito é o Betinho. Betinho? A história da vida dele no Globoplay. Muito boa. Olha, você acaba de chorar, porque traz aí, né, toda a história dele, do Enfio, né, dos irmãos e sonha com a volta... Lembra que sonha com a volta do irmão do Enfio? Exato, aparece esse contexto da música da Elisa. Você sabe que o Enfio fez uma charge
Quando a Elis foi cantar no batalhão militar lá, ela foi intimada a cantar. Os caras falaram, ou você vai ou você vai rodar. E ela foi. Sim. E o Henrique faz uma charge que ele tinha... Enterrando ele tinha o cemitério das personalidades. Uma das charges dele era um cemitério dos mortos da ditadura. E ele faz aí a Elis sendo uma das mortas pela ditadura, cuja reputação tinha acabado. Ela ficou puta da vida com isso, tal, mandou recados, teve uma conversa com ele, e numa dessas conversas ele meio que pede desculpas e conta a história do irmão dele para ela, o Betinho. E quando a música é escrita, mostram para ele a letra, a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Eu esqueci de quem que é. É do João Bosco e do Aldir Blanc. É do Aldir Blanc. Aldir a letra Blanc. É do Aldir Blanc, música do João Bosco. E ele pega, pelo menos na série é contada assim a história, fala, tem que ser Elis, vamos mandar para ela essa música. E aí ela... Olha, não, mas ela cantou bem pra caramba essa música. O Julinho discorda, né? Que ele vai discordar que ela canta bem. O único cara que não gosta da Elis que eu conheço chama-se Julinho Bittencourt. Você tá brincando, o Julinho Bittencourt diz que ela grita, ela não Nossa, canta. ela é maravilhosa. E outro que gosta de bossa nova é meu amigo Glauco Faria. As pessoas inteligentes têm os seus defeitos, né? Mas olha só, deixa eu ler os superchats e depois eu queria trazer outra notícia aqui para vocês sobre o casal Michele e Jair, já depois do superchat, que eu quero o comentário do Sérgio e do Rovai aqui. Leila Gomes. Ontem choveu granizo, ela que é de Pedro II, Piauí, obrigada pelo superchat. E a Vivian Luiza Pinto diz, sinto vocês verdadeiramente como meus amigos. Rovai correu por mim como nem familiares correriam. Eterna gratidão. Ainda quero agradecer pessoalmente o carinho e a atenção. Feliz ano para vocês todos. Para você também. Está agradecido já, minha querida. A gente faz o que a gente pode. Pena que não deu tão certo como a gente queria, Vivian, mas a gente está aqui. Um beijão para você. Isso aí. E o Botafogo AF diz, professor Amadeus, se o PL é votado como está agora, favorece mais a sociedade civil organizada pela melhor regra ou as big techs? Um PL das fake news, o 2630, e ele deseja um próspero 2024. Como que está esse PL, Sérgio? Olha, esse PL ele tá sendo negociado, né? Mas eu acho que se ele for votado agora, agora que eu digo nem vai ser mais votado, é preciso que se retome vou dizer assim, a última rodada de negociação foi aquela que o Google bateu contra, né? Era uma versão muito boa do projeto, era uma versão boa. Foi tirado a história da remuneração para tratar de uma maneira mais, vou chamar assim, definida junto ou num projeto específico. Então ele acabou sendo limpado para tratar efetivamente da regulação das plataformas, principalmente do ambiente online das plataformas, entende? Então, a transparência estava colocada, as necessidades de que cada algoritmo ou sistema algoritmo que as plataformas utilizem fosse definido qual a finalidade, que dados estavam sendo cruzados, enfim, uma ideia de mostrar quando alguém impulsiona, tem finalidades políticas, tem que dizer por que está impulsionando, tem que colocar o valor, tem que... Enfim, estavam conseguindo fazer uma ação razoável com o PL 2330. Necessária, eu diria. Só que aí veio a pancadaria, né? Por quê? Porque o Google não quer de jeito nenhum, o Google quer ficar livre, leve e solto para fazer a sua política, porque quando não somos nós que regulamos o Google, é o Google que nos regula. Então, na verdade, eles vieram para cima, o Facebook tomou muita pancada, então ele
articula de um jeito diferente. O YouTube tem muita força, então muitos YouTubers passaram a atacar o PL, não naquilo que ele tinha de ruim, mas naquilo que ele tinha de bom. Então nós estamos numa situação de impasse. Eu acho que o ano que vem é um ano eleitoral. O começo do ano vai depender da capacidade das forças interessadas em aprovar esse PL articular uma ofensiva para ver se aprova bem no começo do ano. Porque depois eu acho que vai patinar. Porque aí a pauta é outra, o Congresso fica em estado de, vamos dizer assim, stand-by por causa das eleições municipais, exceto se acontecer um fato daqueles absurdos, né, que, em geral, não é uma situação boa, porque, em geral, tem acordos de última hora que muitas vezes acaba prejudicando aquilo que seria correto numa lei, né? Porque você aprova a lei na pancadaria ali, no auge de uma crise, né? Então, nós precisamos tomar a iniciativa de avançar no início do ano, na volta do Congresso, eu acho que para poder ter uma ofensiva. Agora, vai ser difícil, porque o Google e as plataformas, o próprio TikTok, ele não vê com bons olhos a regulação. E o curioso é que lá na China a regulação de plataformas é muito séria. Tem elementos muito bons, para te falar a verdade, que a gente precisava observar para colocar na nossa legislação. Não estou falando se a China é democracia ou não, eu estou dizendo naquilo que é a regulação da plataforma. Eles têm uma série de regras interessantes, né? E tem o lado econômico, né, gente? Como que nós vamos fazer aí? Como que é a tributação sobre tudo isso? Essa pauta nem entrou em debate ainda, assim, concretamente. Os europeus estão avançando, eles têm uma lei de serviços digitais, eles vão avançar cada vez mais. E, na verdade, recentemente, a gente viu que regular é uma coisa, tem importância para a democracia, mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a gente precisa avançar para além de uma regulação. É preciso ter infraestruturas digitais soberanas aqui no Brasil, e isso requer uma política pública, ação do Estado. Foi lançado no final do ano uma frente aqui no Brasil pela soberania digital, que também vai crescer. Está tendo uma adesão muito grande. E isso para quê? Para poder pressionar o governo, porque o governo ele fica muitas vezes refém das big techs, né? O gestor público fica ali na mão e tal, e se não tem um movimento para pressionar, as coisas não andam, né? Você acha que o caso da garota Jéssica, que acabou tirando a própria vida por conta da difamação das redes, de que ela teria, estaria tendo um caso com o humorista Whindersson Nunes, esse caso aí pode levar a agilizar esse debate do PL das fake news e da regulação das plataformas? Pode, viu, Dri, mas eu não sei se é o melhor dos exemplos, para falar a verdade, viu? Porque é uma coisa assim, né? Você tem. Aliás, esse caso é muito complicado, né? Porque mesmo fora, vocês devem se lembrar, a própria palavra bullying, ela entra no nosso universo, né? Não é uma palavra de origem inglesa, né? Da língua inglesa, ela entra no universo já das redes digitais no início delas, porque começa, você vê, nas escolas, o que era aquela perseguição da molecada, que sempre teve, ela ganha uma dimensão um pouco pior, porque ela fica registrada nas redes e não desaparece nunca mais, né? E isso suscita, inclusive, o debate do direito ao esquecimento, vocês devem se lembrar, é um debate bem complicado. Até que ponto eu posso apagar da rede uma coisa que aconteceu? Como que fica a história? Como que fica, por outro lado, o direito da pessoa? Por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, ela pode ou não limpar aquela história das redes sociais?
isso é um problema que é antes dessa onda de desinformação, que é junto com a questão do bullying, que é junto com... que tem a ver, sim, com as plataformas terem uma ação imediata nas redes, terem uma ação, eu diria, em defesa de direitos e garantias individuais que estão na nossa Constituição, em defesa da integridade, né, da dignidade humana. Tem várias coisas assim que as plataformas cagam e andam. Por quê? Porque elas vêm dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos vocês sabem que tem até a Ku Klux Klan, né? Nos Estados Unidos a ideia de liberdade de opinião é uma ideia que extrapola a opinião, é uma ideia que não é mais opinião. Se eu chego aqui e invento uma história sobre alguém e desmoralizo essa pessoa, você fala, isso é uma opinião do Sérgio. Não, é uma opinião que se chama crime, porque senão... É o caso desse seguidor do Nicolas, ele está querendo fazer uma vaquinha para contratar um sniper de alta precisão. Sem dúvida. Matador. A gente tem recebido, Serginho, muitos e-mails de advogados com base nessa lei do esquecimento aí, direito ao esquecimento, de criminosos que cometeram crimes pedindo para apagar as matérias. E a gente encaminha aqui para o nosso jurídico e diz, não, deixa aí. Não vamos, porque tem um cara assim, o cara faz uma ameaça dessa, por exemplo, que esse menino está fazendo, e daqui 2 anos ele pede com base na lei de esquecimento, tal, entendimento, de que tem que apagar a matéria dele, porque ele quer ter vida normal. Ele que se exploda, para não falar outra coisa do cara educado. Não, a pergunta é essa, Rovai. Até que ponto você pode apagar a história? É isso que eu perguntei. É complicado, né? Porque por mais que você já cumpriu a sua pena, porque aqui não tem uma lei assim, como tem na Europa, mas tem o seguinte, que depois que você cumpriu a sua pena, você já está livre. Eu acho que é com base nisso, que ele já pagou pelo seu crime, sei lá, que ele entra na justiça dizendo que você tem que apagar. Eu não tenho certeza disso, mas enfim, eu imagino que seja assim. E aí o que acontece? Mas mesmo assim, ele já cumpriu a pena, né? Sei lá, o cara matou... vou pegar um caso bem escabroso. O cara matou a mulher e depois ele cumpriu pena, ele ficou lá X anos, sai da cadeia. Aí ele fala, tem que apagar as notícias do assassinato. Será? Essa é a minha dúvida. Eu sei que ele já cumpriu a pena, mas a história não pode ser apagada, pô. Ele matou uma mulher. Sim, eu acho que as pessoas têm o direito de saber. Isso é complicado, eu sei que não é simples, eu tenho até... tem várias pessoas que debatem isso, falando que isso depende do que aconteceu, se era público ou não era público, se era privado ou não, se foi um crime de dimensão pública, por exemplo, esses casos contra a democracia, tarará, isso não pode ser apagado nunca. Né? Porque senão é um absurdo, né? Você apagar a história. Aliás, o Brasil faz isso o tempo todo. Você pega a questão da anistia nossa, né? Complicado, né? Porque você passou a borracha para o Brilhante Ustra, para um monte de cara aí, um monte de torturador. E aí, né? São talvez dividir os casos. Em algumas situações muito privadas, a pessoa possa ter o direito de não indexar num buscador, mas apagar da imprensa, dos órgãos, eu acho que não. Né? Eu acho que não é legal. Muito bem, deixa eu continuar aqui lendo os superchats e depois passar para a notícia do casal, Jair e Michele. Aqui a Débora Bianchini diz, o Nicolas vem de família rica para apoiar esse sistema neoliberal ou é mais um pobre contraditório de direita? Olha, eu não conheço a fundo a história dele. Né? Não, ele não é pobre, mas também não é... Porque eu saiba, ele não é bilionário. Tem muitos ricos em Minas Gerais, né? Ele é um cara de classe média aí.
me parece. E a Andréia Cristina, Nicolas anda em lugares estranhos com gente esquisita em Minas. Deveriam investigar a igreja do pai dele. O pai dele tem uma igreja. Governo e justiça muito alienados. Olha aí, o pai dele tem uma igreja. Tá explicado, né? Vivian Luiza Pinto. É isso, Rovai. Amor é discurso de platitudes, como diz o Lênio. O que funciona é a força pesada das instituições. Obrigada, Vivian. E o Carlos Alberto Veloso Lopes diz: a Globo avisou que sem o Jabuti, dos milhões para ela não passaria. Como tiraram o Jabuti, o PL está lá sem ir à votação. Poxa, quanto interesse em combater fake news, né? Pois é, né? E a Edna está dizendo que quer contribuir com o documentário por Pix. Pix aqui em cima, pode mandar aqui em cima, Edna, a sua contribuição para a chave pix@revistaforum.com.br. Qualquer valor é bem-vindo para a nossa vaquinha para o 3º episódio do documentário sobre sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, o documentário Ato 18. O primeiro e o segundo episódio foram um sucesso, já passam de 600 mil visualizações organicamente, aí, sem, né, pagar aí para as pessoas verem. As pessoas assistiram porque confiam ali, gostaram do trabalho realizado, e agora, num ano dos atos golpistas, a gente está fazendo essa vaquinha para a produção do 3º episódio, com direção do Luiz Carlos Azenha, e você pode colaborar por Pix ou no www.benfeitoria.com/Ato 18, episódio 3, qualquer valor é bem-vindo, e todo mundo que colaborar vai ter o seu nome nos créditos do episódio 3 e ainda vai receber um livro no seu endereço de presente. Então, olha só, hein? Não deixe de apoiar qualquer valorzinho para você entrar nos agradecimentos. Mas o que eu queria trazer para vocês é uma notícia de hoje sobre os ganhos do casal Michele e Bolsonaro somente neste ano, mais de R$500 milhão em dinheiro público para a casa do casal, né? Em 2023, mesmo fora do poder, Jair e Michele receberam juntos mais de R$500 mil só em salários do PL. Em 2023, a soma dos salários dá um total de R$ 589.087,12. Porque os dois recebem salários da sigla presidida pelo Valdemar Costa Neto. Entre abril e outubro, Bolsonaro recebeu mais de 200 mil da legenda. Se considerar agora os 2 últimos meses do ano, sobe aí para 261 mil. Já a ex-primeira-dama, que é a presidente do PL Mulher, recebeu, considerando já os últimos meses do ano, até dezembro, R$ 327.839 em 2023. Isso são só dos salários dos dois. O PL ainda paga despesas como assessores, advogados, deslocamentos. Então, trata aí desse dinheiro do fundo partidário, que parte deles são R$141 milhões recebidos pelo partido em 2023, e parte deles aí, então, usado para salários do casal Jair e a ex-primeira-dama Michele. Ô, Serginho, eu queria falar um pouco aqui da questão da China. Você falou, não vou dizer se a China é uma democracia. E você acha que... O som. Eu não estou ouvindo. Oi? Eu não estava te ouvindo. Desculpa, agora estou de volta. A Adri me boicota. Desculpa, ela é que nem as plataformas. Eu fui falar da China, ela já cortou. A China não. Ô, Serginho, você falou que a China... não vou discutir se a China é uma democracia, mas eu quero conversar sobre isso. Por que a China não seria uma democracia e os Estados Unidos seria? Por que a China não seria uma democracia e
sei lá, a Inglaterra seria, que é um país monarquista, inclusive. Sim, eu posso te responder essa questão conforme a definição de democracia liberal, que é a definição que enquadra os Estados Unidos. Aí a gente vai pegar no denominador comum. Sim. Democracia liberal pautada pelo dinheiro. É assim. Não, deixa eu só falar. Os Estados Unidos, né, mas eu queria complementar uma coisa antes de falar da Michelle e do Bolsonaro, do mega salário, mas eu queria falar o seguinte: Estados Unidos, até anos 70, um pouco mais até, ele era um apartheid, era um regime de apartheid. Por quê? Porque se você é negro, você não podia entrar em alguns lugares. Você tinha que entrar no ônibus e ficar numa parte do ônibus. Você no restaurante tinha um chiqueirinho para você ficar. Ou seja, não era, inclusive lugares não aceitavam negros. Tinha claramente isso. Era um regime de apartheid. Como uma democracia, eu pergunto a você, pode ser um regime de apartheid? Aí o liberal te fala, sim, é uma democracia liberal. Não tem nada a ver se é uma democracia liberal, os negros podem votar, mas eles não podem entrar em determinados lugares, não podem estudar determinadas coisas, não podem. Então, o liberal sempre vai te dizer que a democracia liberal é uma democracia onde tem direitos e garantias individuais para quem tem dinheiro e, entenda bem, liberdade econômica, principalmente, e você tem eleições plurais, né? Que é um outro problema. Por que é um outro problema? A despeito dos Estados Unidos ter mais de 100 partidos, para você concorrer nas eleições efetivamente, você tem que ter uma performance tal que somente com muito dinheiro tem. Tanto é que você tem dois partidos praticamente, democratas e republicanos. Pluralidade zero. Vou repetir isso. Para alguns amigos, inclusive alguns teóricos amigos, que não sei nem se são amigos, que eles ficam muito raivosos quando eu falo isso, né? Alguns que estão ali dando aula em universidades também, e que são liberais, né? E aí eles não querem reconhecer que os Estados Unidos têm baixa pluralidade e que é uma plutocracia. Para você ganhar uma eleição lá, só com muito dinheiro. Vou repetir, com muito dinheiro. Bom, aí você vai na Inglaterra. A Inglaterra, por incrível que pareça, Rovai, apesar de ser monárquica, ela tem um grau de democracia maior que os Estados Unidos, no meu modo de ver. Democracia liberal. Agora, os democratas liberais, os caras da Folha de São Paulo, as elites econômicas, os caras que apoiaram o fascismo, todos esses caras, eles chegam e falam que, para ser democracia, precisa ter eleições baseadas no dinheiro. Eles não vão usar exatamente essa frase que eu estou usando, mas eles vão dizer isso. Eles vão dizer, olha, precisa ter eleições deste tipo, exatamente desse tipo. E não pode ter participação popular. A participação popular, por exemplo, para o Benjamin Constant, que era um grande liberal do século XIX, era um sinônimo de que não está funcionando direito a democracia. Então, quando funciona direito a democracia, é porque não tem manifestação. Eles querem excluir o conflito da sociedade, querem excluir o direito das pessoas participarem, querem excluir atos de deliberação. Tanto é que vários teóricos americanos dizem que a democracia liberal é uma desgraça e que, portanto, eles são democratas deliberacionistas, ou seja, é preciso engajar as pessoas nas decisões daquilo que eles dizem respeito. Então, portanto, precisava ter uma ideia de, no mínimo, as pessoas poderem participar desses debates. A democracia liberal não aceita não incorpora essa participação, na verdade. Se você pegar a China, eu não tenho informações do sistema político chinês. Eu tenho de Cuba. Cuba, eu vou dizer a você, Cuba tem efetivamente discussões, tem conselhos, é uma democracia baseada em conselhos, as pessoas são eleitas. Você pode dizer que não tem direitos individuais como tem nas constituições liberais,
isso não tem mesmo, mas tem vários direitos que na Constituição Liberal não tem, só que a democracia cubana, ela é uma democracia. No meu modo de ver... Você vê uma coisa, né? Em Cuba, Serginho, a gente estava lá, eu e Dri, no debate da Constituição, quando eles estavam fazendo a nova Constituição. A gente participou um pouco disso, conversando com delegados ali do PC. Você sabe que o governo, né, defendia o casamento homoafetivo e o direito ao aborto, e perdeu. Sim. O governo perdeu. Então, alguns direitos que não tem na Constituição cubana não é porque a atual cúpula dirigente defenda. É porque não existe apoio popular, inclusive como no Brasil. Né? Como no Brasil, sim, infelizmente. Agora, saiu um dado interessante aqui no Brasil, que 73% é contra a legalização do aborto, mas 84% acha que a mulher não deve ser presa se ela fizer um aborto. É um dado totalmente contraditório, né? Não, Dri, o jeito que Yara Vidal aqui. A Yara é especialista em China, está nos assistindo, Serginho, e ela disse que a democracia chinesa está muito presente nas aldeias. Né? Então, ela ficou vivendo 6 meses na China recentemente. Vamos trazer a Yara aqui para falar com o Serginho e com outras pessoas, bater um papo, trocar informações. Eu também gostaria de ouvir mais sobre democracia na China. Eu tenho uma sensação de que é um outro formato de democracia que não deixa tanto a desejar em relação ao formato liberal, com essa participação de partido. De partido é de partido. Só que é o seguinte, a cúpula se renova constantemente, pelo menos na China. De tempos em tempos tem renovação, tem novos dirigentes, tem disputas, as disputas são pegadas, não é assim um negócio tranquilão. O cara não domina o partido sem oposição. Tem disputa lá. E tem grupos, tem tendências. E veja, né, tem se comprovado que esse tipo de democracia, para o interesse popular, tem tido resultados melhores do que esse formato neoliberal do ponto de vista popular, né, dos interesses populares, que é uma questão. Mas eu queria voltar, Serginho, você também, aí o Guilherme depois vai fazer um corte para a gente pegar essa conversa que eu cortei no meio do caminho aí sobre a questão da Michelle. Então, sim, Serginho, agora você responde o Michelle, ou ele vai juntar os dois lá e a gente vai ter um corte para daqui a pouco. Eu falo agora da Michelle, do salário dela? Isso. Olha, eu queria dizer o seguinte, o fundo partidário, ele é assim, é uma história contraditória, né? Porque os partidos precisam de recursos, os partidos deveriam ser, na verdade, financiados publicamente, a própria eleição, para que não tivesse injeção de recursos. Isso é um modelo puro de controle público do dinheiro que é gasto na política e nas eleições. Por outro lado, o fundo partidário no Brasil ficou no meio do caminho. E, na minha opinião, ele serve, inclusive, para ter vários partidinhos aí que servem até de barriga de aluguel de interesses importantes que acabam se coligando durante as eleições e, durante o período não eleitoral, serve para dar salário para dirigentes políticos dessas agremiações. Cara, e os salários, se você compara com a população brasileira, com o que as pessoas ganham, são salários muito altos, são salários nababescos, perto do que o Brasil ganha, do que o brasileiro ganha, porque o contribuinte contribui. E vou dizer mais, o Bolsonaro, como ex-presidente, ele tem um salário de presidente. Pô, além dele ter um salário de presidente que é público, Renato, ele tem um salário também do PL, e a primeira-dama também, quer dizer, é uma situação que eu acho assim que precisa ser avaliada do ponto de vista da nossa democracia, porque é aquela coisa, né? Como é que surge a ideia, até mesmo de remuneração de deputados? Surge na Inglaterra.
no movimento cartista, no movimento dos trabalhadores. Por quê? Para que pudesse ser trabalhador, para que o trabalhador pudesse ser representante, quando eles puderam votar, quando eles puderam se eleger, ele ia perder o emprego, ele precisava de um salário. Mas essa origem vem da esquerda, de brigar para que o trabalhador pudesse ser representante na democracia burguesa. Só que aí, olha que loucura, isso é invertido. E aí os liberais transformam o cargo de parlamentar em uma profissão, tanto é que eles falam classe política. Isso é uma coisa que me enche o saco, essa ideia de classe política. Eu sou político, mas não sou da classe política. Por que você é político? Porque eu sou político, eu vivo dando opinião, vivo fazendo movimento, vivo organizando minhas ações como cidadão, interferindo na política. Mas eu tenho profissão, eu sou sociólogo. Entende o problema? Aí o cara vira da classe política. E aí, depois o cara vive da burocracia da classe política. Tem que ter burocracia, partidos grandes, gigantescos? Tem. Mas eu acho que a gente precisa avaliar o seguinte, o Bolsonaro que disse que era tanto antissistema, você que está nos ouvindo, a pergunta é, será que um cara que ganha essa grana toda do sistema é mesmo antissistema? Tudo piada, né, gente? Não tem nada de antissistema, o cara é o sistema corrompido, inclusive, né? E ele ainda fica pagando de simples, né? E ele tem, além desse dinheiro do PL, as aposentadorias, né? De militar. Claro. Basta ver os gastos com cartão corporativo, né? Que no governo Lula, nesse primeiro ano, diminuíram quantos por cento, Dri? Diminuiu 149 milhões em relação a 2022. Meu... Olha... 149 milhões. É a farra do boi, cara. É um absurdo. Não, e sem contar que os gastos no cartão corporativo do último ano do governo... Do último ano não, foi em 2021, tem um gasto de R$55 mil numa padaria gourmet no Rio de Janeiro, no dia seguinte ao casamento do Eduardo Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, ou seja, ele foi para o Rio de Janeiro... Bananinha. E, né, para o casamento do filho, e no dia seguinte gastou R$55 mil na padaria Santa Marta. Isso já foi noticiado, a gente até retomou aqui. Eu lembro. Mas ele... Eu não tenho que dar uma explicação, não sei o que, aquele jeito dele do tiozão do pavê ali na padaria, xingando todo mundo, põe a arma em cima do balcão e fala que não dá explicação. Só que tem que dar explicação. E é gozado, né? O que o Ministério Público fez com essa informação? Eu sei que era o Aras, né? O cara, o back central dele, que não deixava passar nada. Mas e aí? Porque não pode. R$55 mil é muito dinheiro, cara. Cara, ele encomendou coisas pro casamento do filho. E é isso que é engozado. Eu me lembro, eu acho que quem está nos ouvindo sabe que tinha uma palavra que durante os anos 90 no Brasil foi muito usada para dar uma limpada num dos principais problemas do coronelismo que ainda impera no Brasil, que era o nepotismo. O cara pega a família dele e faz a família dele virar um estamento público. Então é delegado, é isso, é aquilo outro, ele controla. O Bolsonaro, ele fez isso com a família dele. E eles vivem de dinheiro público, gente. Você lembra quando o senador, o senador se chama Flávio, né? O senador comprou uma casa em Brasília. Sim. E disse que ganhou 6 milhões, se eu não me engano, ele teria ganho de honorários. Mas você vai lá no Rio de Janeiro, o escritório dele não tem essa contabilidade, a OAB não confirma, os processos não confirmam. Quer dizer, e aí? E aí nada, porque aí é uma proteção. Então, eu acho o seguinte, se o Bolsonaro é o candidato do sistema, é o candidato da reação, foi o candidato do conservadorismo mais decrépito do Brasil, daquilo que tá presente na ideia de coronéis, né, de coronéis da política que dominaram o país na República Velha. É uma retomada disso sob uma outra roupagem, uma roupagem fascista, muito fascista, que é o que aconteceu recentemente, né? Ele trazendo essas energias que são irracionais.
É o jeito que o fascismo organiza a política. Isso não quer dizer que a política seja racional. Eu sei que a política tem um componente emocional, tem idiosincrasias, as pessoas votam muitas vezes porque se identificam com o carisma ou com detalhes da vida de um político, ou com a própria beleza daquela política ou político. Só que tem um problema. Os partidos que fazem a luta democrática podem usar técnicas de marketing numa democracia liberal que é baseada em meios de comunicação de massa, distribuídos e muito dinheiro, pode usar emoção para ganhar voto. Mas a organização da política é feita fundamentalmente com racionalidades, com base em fatos e tal. O Bolsonaro quis romper com isso, né? Quis romper com a política pública, com a análise do que vai dar certo ou não vai dar certo, quis colocar valores acima de tudo. E nessa de jogar valores, ele pôde se aliar com os neoliberais que iam destruindo o Estado, entregando empresas a preço de banana. Você vê o que acontece em São Paulo, né, com a privatização da água. Nós vamos sofrer com isso. Nós vamos sofrer muito. Não tem como não sofrer. Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? É preciso que as pessoas entendam uma coisa. Quando a lógica de uma empresa pública de água é prestar serviço com qualidade, se não presta, o governante sofre uma pressão muito forte. Porque a água é uma coisa essencial, a gente nem percebe que é. Na hora que falta, a gente percebe que falta. Quando sobe o preço demais e a gente não pode pagar, a gente percebe que a água é essencial. E aí o governante tem que cuidar daquilo. A empresa tem que funcionar bem, ela tem que funcionar não com lucro, ou até com lucro, mas um lucro comedido. Já uma empresa que tem ações e que é privada e que a lógica dela é da Bolsa de Valores, como que é esse governador de Araque, de São Paulo, esse playboy que importaram aí, bolsonarista, amigo do Milei, esse cara, o que ele está fazendo? Ele está jogando a lógica do investidor. O investidor não quer qualidade, ele quer lucro. A qualidade é porque pode dar lucro, mas se a qualidade atrapalhar a realização de lucros, a qualidade cai ou o preço sobe. Então não tem como dar certo. Tanto é, mais de 160 prefeituras na França remunicipalizaram a água, gente. Não deu certo. E o cara aqui... Aliás, eu perguntei ao GPT, todo mundo que usa GPT aí pode ver se confirmar o que eu disse. Eu perguntei assim, o metrô de Nova York, GPT, é privado? Aí eles me responderam, não, deu o nome da empresa. Aí eu pergunto, o metrô de Paris, Cidade de Luz, é privado? Não é. De Berlim não é. Rapaz, não tem quase metrô privado que funciona. E o cara quer privatizar aqui. Olha, não tem cabimento. Então, esse neoliberalismo, ele vai sendo construído diante dessa lógica que é a lógica do antissistema. Por isso que eu estava falando. Ele diz que é antissistema, mas, na verdade, ele é o sistema mais podre da classe dominante. Tem uma pergunta aqui interessante. Pode um cidadão inelegível exercer cargo remunerado, né, para um partido político com recursos públicos, né, de fundo partidário? Ele é inelegível, né, gente? Ô, que pergunta, hein, meu? Não, né? Nicanor Chagas, boa pergunta, eu não sei responder. Nem eu, Rovai. Também não. Não sei responder. Um cidadão inelegível pode exercer cargo remunerado. Então, não sei responder juridicamente. Moralmente, eu diria que sim. Não poderia, não deveria poder. Está inelegível, ele não tem os seus direitos políticos. Não tendo seus direitos políticos, não deveria poder receber recursos do fundo partidário, que é um exercício político, né? Cidadão político. Se ele não pode votar, nem ser votado, ele não pode nenhuma das duas coisas. Ah, mas pode receber dinheiro do sistema, que, aliás, ele é contra.
Igual o Milei, que tem aqui também o Joaquim lembrando que uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu a presidência foi derrubar uma lei anti-nepotismo para poder nomear a irmã dele como secretária dele, né? Ele não nomear parente é nepotismo e tinha uma lei que proibia isso. Foi a primeira coisa. Né? Muito louco isso aí, tá vendo? A coisa vai ficando simples. É isso, né? E olha só, hoje o Caru de Souza, a participação do professor Sérgio Amadeu está singularmente esplendorosa hoje. Vida longa fora. Muito bem, professor Sérgio Amadeu aqui nos dando uma aula hoje. Queria agradecer muitíssimo, a Selma de Toledo também. Professor Sérgio Amadeu, muito inteligente e explica tudo muito bem. Opa! Falando em aula, eu queria fazer uma pergunta para o Serginho aí. Estamos no balanço do ano, balanço do governo do Lula. O meu balanço é muito positivo, assim, a despeito de ele não ter feito a revolução socialista que nós tanto sonhamos. Né? As minhas expectativas eram expectativas moderadas. Né? Eu, quando teve que fazer uma aliança com o Alckmin, quando teve que beijar a mão dos Marinho, a gente já sabia que o governo, que era o governo do possível, né, tanto que ganhou com 2 milhões de votos do Bolsonaro, era um governo com uma cara que talvez não fosse aquela desejada, sonhada por nós. Mas eu queria te perguntar, se você quiser fazer um balanço do governo como um todo, fica à vontade, mas principalmente na questão das universidades públicas. Como tem sido a atuação que aconteceu nesse ano e se você acha que tem sido positivos ou não. Rovai, eu quero primeiro falar numa coisa geral. Eu acho que o Lula, pelo resultado da eleição, pela tentativa de golpe, pela realidade do Congresso Nacional, o balanço final desse primeiro ano é positivo, sim. Mas eu não seria muito empolgado, mas ele é positivo. Eu diria que é muito positivo até. Mas eu não tenho uma empolgação. Eu vou dizer uma área agora, que é a área da educação. A área da educação estava bastante complicada na gestão Bolsonaro, todos e todas acompanharam, os ministros que eram vocalizadores da ideologia bolsonarista e atuaram, e só não destruíram o MEC porque tem uma burocracia no MEC, de carreira, que segurou as pontas, que, aliás, eu agradeço esses caras por terem segurado muitas coisas na educação e na cultura brasileira, fazendo valer a sua profissão de gestor público, né, de funcionário público. Agora, você vê, o Lula, ele nomeou o ex-governador do Ceará e que trouxe uma coisa que já estava dentro do MEC, que foi uma sombra durante esse ano, não permitiu que se articulasse corretamente uma remontagem dos processos que o Temer tinha iniciado, né, que da reforma do segundo grau, né, do ensino médio. Isso ficou atrapalhando o tempo todo. E no caso das universidades, ele recompôs, no primeiro momento, vários recursos para que elas voltassem a funcionar, mas não há uma política bem articulada em relação a isso. Não há uma expectativa de melhora, de recuperação de investimentos que as universidades tinham. No caso do ensino superior, há um diálogo, é diferente, não tem nem comparação. Mas nós, por exemplo, estamos com uma avaliação que os recursos que foram empregados para as universidades nos próximos meses, eles vão ter que ser suplementados, porque, do contrário... Fala aí, Lucão. O Lucão está ali do lado. Lucão veio te ver, ouviu você aqui, quis te ver. Então, porque... Tudo bem, Lucão? Porque eu estava dizendo, nós não temos... o pessoal é complacente, está sem
A perda salarial dos professores universitários, que é um outro problema, né? Eu acho que é superior a 35%, mas está em torno disso. E ninguém está... as pessoas querem lutar por reajustes, mas não está intolerante, não está aquela coisa. Porque sabe o país, o que nós conseguimos superar, né? Mas a gente está na área de educação, que é uma área forte do PT, nós estamos sem um norte, praticamente. Eu preciso de sabe jogo de futebol que está tudo empatado? Você precisa, muitas vezes, trocar jogador, você precisa para coisa sair. Porque muitas pessoas criticam o Haddad, outras dizem que foi o melhor ministro da educação. Eu não tenho certeza se foi o melhor ministro da educação, mas foi um bom ministro da educação. Ele fez coisas que não tinha, gente. Ele mudou o rumo da coisa. Eu sei que era outra realidade, outra situação, mas ele mudou a coisa. Ele abriu possibilidades incríveis aí. Você pode criticar, mas você não pode dizer que não foi um MEC que fez coisas diferentes, que abriu espaço para os pobres, para os negros. Eu sei que a luta das cotas não é dele, vem lá de antes. Mas, teve consolidações que não estão tendo agora. E, por exemplo, muita gente também fala daquele programa que a Dilma criou, que para mim foi muito bom. Não para mim, porque eu não usei esse programa, mas a ideia de pegar estudantes brasileiros e mandar para onde eles queriam ir, para o exterior, aquilo lá é fundamental para um país que quer se desenvolver. Cara, nós não estamos fazendo nada disso, a gente está na linha do Lehman, infelizmente. A linha do Lehman, ela acha que a universidade brasileira tem que funcionar como uma empresa. Erro. 2. E que tem que formar empreendedores. Segundo erro. Universidade tem que formar empreendedores, cientistas, filósofos, pensadores. A universidade tem que formar pessoas que possam fazer ciência também, e também engenharia, e também tecnologia, e também sociologia, principalmente no mundo de inteligência artificial e de ciência de dados. Não dá para pegar o Albert Einstein e falar: Albert Einstein, deixa aí um tempo da sua vida, em vez de você ficar fazendo essas formas aí muito loucas, vá ser um empreendedor. Isso não tem cabimento. Tanto é que você tem pessoas que não têm vocação para empreendedor, mas são cientistas. Outros são professores, outros são engenheiros, mas ele não seria um administrador de uma empresa gigantesca. Então, essa ideia do Lehman, ela é equivocada, a de transformar a universidade em incubadora de empreendedor. Segundo, ela é neoliberal, nefasta, porque ela aniquila a capacidade da universidade abrir flancos. A gente precisa de um plano estratégico da ciência e tecnologia no Brasil. E terceiro, Ciência Sem Fronteiras. Obrigado pela lembrança. Isso foi fundamental. No caso da universidade funcionar como empresa, é um erro. A universidade ela tem que funcionar como uma universidade. Ela tem que ter setores de pesquisa, de extensão, ela tem que, muitas vezes, o setor de extensão nunca vai dar lucro, gente. Uma empresa não pode ter 1/3 da sua atividade para tomar prejuízo. E a extensão é fundamental para trazer a universidade para arejar, para entender o que está acontecendo. Então, além do que, a universidade, ela precisa fazer pesquisa. Por que quem faz ciência em geral no Brasil são universidades? E aí eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui, mas muitas pessoas não prestam atenção, e é um argumento importante para você jogar contra esses bolsonaristas aí. Por exemplo, eu e muitos professores, todos os professores das universidades federais, a gente não ganha um tostão a mais para ser professor da pós-graduação. Eu sou professor da pós-graduação, não sou obrigado, não ganho um tostão a mais. Eu tenho doutores sendo formados, mestres, e os caras das ciências duras
Quem faz ciência no Brasil são doutorandos, mestrandos, gente. E sabe que quem orienta esses caras não ganha um tostão a mais. Eles têm que fazer projetos para trazer recursos, gente. Mas a universidade não paga nada. Olha só, nós somos militantes da educação na pós-graduação, que é quem faz ciência no Brasil. É militância, cara. E ainda eu ouço o Bolsonaro, uns bolsonaristas falando, ninguém faz nada, fica pelado fumando maconha na universidade. Eu não sei que universidade é essa. Me apresente essa universidade. Isso é uma piada. Eu quero ser professor aí, ó. Professor na universidade. Então, coordenador de curso. Já fui, coordenador de curso, você fala, ganha lá uns R$400. Depende da universidade. Não, eu estou dizendo nessas aí que você falou agora, aí que tem tudo isso. Tô ligado. Ele entra na aula e tira a camisa, né? O professor. É uma piada. Eu acho isso lamentável. Mas voltando e terminando, o governo Lula precisa mexer na educação. E você fala, né? Eles fazem essa defesa de uma faculdade empreendedora que ajude a construir o progresso do país, o capital, as empresas, tal. Só que na China, onde eles falam que não é democracia, isso eu me recordo, eu tive na Rússia num evento de universidades, não sei se você estava, não lembro, não, acho que não. Não. Em Moscou, e conversava com os professores chineses, e eles recebem uma puta remuneração das empresas privadas por tudo que eles fazem, qualquer coisa que eles fazem, que gere qualquer recurso, eles são remunerados. Os salários são muito altos na China, tanto que a China disputa professores com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Alemanha. Né? Um diretor de curso lá ganha altíssimos salários. Podia importar esse modelo, já que, né? Porque se é isso que eles querem, que então você tem altíssimas remunerações para professores de universidades que fazem o desenvolvimento científico acontecer para que exista o desenvolvimento do capitalismo nacional e por aí vai. Não, mas não. Os cientistas brasileiros trabalham de graça para essa indústria, né, que muitas vezes pega uma pesquisa pronta e aplica lá e ganha uma puta grana. E, Renato, só um detalhe a mais também. E quando a gente consegue obter um recurso a mais, aí eles falam, tá vendo como dá para obter recurso? Vamos cortar o dinheiro público da universidade. Aí também não... Aí não vale, né? Por exemplo, uma vez eu fiz uma vaquinha para construir um laboratório. Lá era um empreendimento, o Wikilab, que a gente fez um Lego e construiu um prédio de 40 metros quadrados de madeira, sem um prego. Usando software livre na montagem, fizemos uma CNC, encaixamos, fizemos... Aí os caras, não vou nem falar, mas era um pessoal ligado na época... a FAPESP, eu falei, mas isso aí não é uma alternativa para a falta de recursos da universidade? Eu falei, gente, você acha um laboratório nosso que é de avançado numa área de química, ou mesmo laboratório de medicina, de engenharia biomédica, gasta em um mês a vaquinha que a gente fez para fazer aquele prédio? Não dá para viver de vaquinha. Mas o neoliberalismo sempre vem com essa história. Se você consegue recurso, você corta o recurso da universidade. Aí não funciona. Aqui não é o que você falou. Você falou, a universidade tem os recursos e é complementado. Isso sim. Claro. Isso é um modelo. E aí, já que eles querem, então que seja uma coisa... né, integral, não só parcial, só pega o que a universidade produz e não entrega nada. Serginho, queria te agradecer. Você está no sul, no sul de Minas? Aqui. Não estou no sul de Minas. Quem está no sul de Minas é você, né? Não. Estou no litoral norte paulista. Eu estou em São Paulo porque meus filhos resolveram ficar em São Paulo, mas depois eu vou, em janeiro, dar uma saída. Deixa eu ler o comentário do Renato Moraes.
Tive aulas com o professor Sérgio em 1994, na Casper Libero, relembrando aqui a clareza de opinião e a construção do pensamento crítico e político. Parabéns, professor. Só enriquece a TV Fórum, acho. Obrigado, Renato. Obrigado. E a Célia Rocha diz: Serginho Amadeu precisa ter presença regular em 2024. Vamos Bora marcar toda sexta. Sexta é um dia legal que ele já está meio descontraído. Já está na... E o Zezito de Oliveira tinha mandado um superchat que na prática é o voto censitário. Ele disse que a questão do voto censitário, como coloquei no superchat, assim como o voto de cabresto ou curral eleitoral nas igrejas, assim como o cangaço novo das milícias e etc. Obrigada pela colaboração, Zezito. E um abraço para o Lucas Roan, que deseja aqui um bom fim de ano e que em 2024 essa turma conquiste ainda mais vitórias. Um abraço você também, Lucas. Muitas vitórias. Beijão no Lucas, segura aí. E aí? Sérgio, muito obrigada. Feliz ano novo. Um beijo. Feliz ano novo. Um beijo para a tropa aí. Um beijo para a tropa toda. Tchau, obrigada. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.